Pai solteiro compra fraldas com o último dólar. O CEO solitário atrás dele diz: vou levar todos. Faltam 87. A voz do caixa interrompeu a conversa. Zumbido do supermercado como um copo de água fria no rosto. Jack Carter congelou. Sua mão pairou sobre o balcão, estendendo o último troco. 3 moedas de 25 centavos, uma moeda de 5 centavos e alguns centavos desgastados pelo tempo e pelo desespero. Atrás dele. Caros espectadores, peço gentilmente o apoio de vocês. Ajudem-me a chegar a 1000 inscritos. O clique de vocês significa muito para mim. Sua filha Emma começou a chorar. Era um choro cansado e faminto, daqueles que ecoavam no silêncio e faziam todos ao redor desconfortáveis. Ela estava amarrada em um carrinho de compras de plástico desbotado, suas perninhas chutando o ar. Bochechas coradas de calor e dos restos pegajosos de um biscoito pela metade. Jack forçou um leve sorriso de desculpas. Você pode tirar os lenços. Você não comprou lenços, respondeu o caixa, ainda focado na tela. Jack baixou os olhos. Claro que não. Havia apenas um item na esteira, um único pacote de fraldas de marca desconhecida. Tamanho 3. Era tudo o que ele tinha. Veio buscar tudo o que podia pagar, ou pensava que podia. Ele enfiou a mão no outro bolso, tirando mais 2 moedas de 10 centavos e uma moeda dobrada. Ele contou de novo, depois de novo, ainda curto. Atrás dele, alguém murmurou alto o suficiente para ser ouvido. Não deveria ter filhos se não tem condições de sustentá-los. Jack não se virou. Ele agachou-se ao lado do carrinho, fingindo ajustar o cobertor de Emma enquanto suas mãos procuravam algo nos bolsos do casaco. Qualquer coisa. Seus dedos não tocaram em nada além de recibos antigos e fiapos. E finalmente, as pontas dos dedos roçaram uma moeda de 25 centavos. Ele a puxou com esperança cautelosa, mas como ele fez isso, outra moeda escorregou de suas mãos e caiu tilintando no chão. Ele rolou em um arco lento, sob o carrinho. Jack se abaixou até o chão. Estava frio. Seus joelhos doíam. Ele estendeu a mão para pegar a moeda, e Emma choramingou acima. Ele, estendendo os dedos gordinhos em direção à cabeça dele. Ele sorriu para ela. Quase, querida. Quase. Alguém na fila soltou um suspiro alto. Outro se mexeu, ruidosamente. A tensão atrás dele aumentou. Jack se levantou novamente, segurando a moeda resgatada como se fosse feita de ouro. Ele a colocou no balcão. Cada centavo contava. O caixa ergueu uma sobrancelha. Ainda faltavam 87. A boca de Jack abriu e fechou. Ele não queria dizer, mas diria. Ele estava prestes a dizer-lhes para colocarem as fraldas de volta. Então uma voz calma e clara. Por trás. Vou levar todos eles. Jack se virou. A mulher atrás dele estava com compostura tranquila. Ela parecia ter pouco mais de 30 anos. Alta, com cachos loiros suaves, caindo sobre um ombro. Ela usava um casaco cor de creme e segurava uma pequena cesta de compras, comida para bebê, uma girafa de pelúcia, um frasco de shampoo orgânico. Ela deu um passo à frente e colocou a cesta na esteira. Eu cuido dos itens dele, disse ela gentilmente ao caixa. Então olhou para Jack. Por favor. Jack piscou. Sua boca se abriu novamente, mas não. As palavras vieram. Ele olhou para Emma, cujos gritos haviam se transformado em soluços suaves. Ela olhou para a mulher com os olhos arregalados. A mulher sorriu para ela e então se virou para ela. O caixa. E um pacote de lenços umedecidos, disse ela, e algumas dessas frutas. Bolsas? O caixa olhou dela para Jack e então começou a escanear novamente. Jack. Seu peito estava apertado, não por estresse dessa vez, mas pela estranha mistura de gratidão e vergonha que ele não sabia como para carregar. Ele tentou falar, mas sua garganta se apertou. Ele começou. Ela levantou a mão gentilmente, não para silenciá-lo, mas para impedi-lo de, dizendo algo de que ele poderia se arrepender. Você não me deve nada, disse ela. Ela merece ir para casa limpinha e satisfeita.
Só isso. Jack olhou nos olhos dela. Havia algo neles, algo cansado, mas gentil. Não pena, não. Superioridade. Apenas uma compreensão, silenciosa. Um olhar que dizia: eu já estive lá. Também. Ele engoliu em seco e assentiu. Sem palavras, apenas o menor gesto de respeito. Atrás deles, a fila ficou silenciosa. Talvez alguns ainda julgassem. Talvez. Alguns se sentiram envergonhados. Mas nada disso importava, pois algo raro havia acontecido. Um estranho entrou. Não saiu. De culpa. Não por atenção, mas porque viu alguém que valia a pena ajudar. O que Jack não sabia, o que ele não podia saber era que essa mulher gentil e quieta, estranho, já havia cruzado com ele uma vez antes. E em breve ela o faria novamente. Se você acredita que o mundo precisa de mais momentos como este, se você acredita em compaixão sem condições, aproveite esse hype. Botão. Isso nos ajuda a compartilhar essas histórias com mais corações como o seu. Jack olhou fixamente para o recibo enquanto o caixa o entregava à mulher atrás dele. Ele não se moveu. Sua mão apertou em torno a sacola de compras que ela tinha acabado de pagar. Fraldas, lenços umedecidos, algumas bolsas de frutas. Até um pequeno brinquedo de pelúcia para Emma. Ele podia sentir o peso de cada item. Não apenas na bolsa, mas em seu peito. Ele se virou para ela, lentamente. Seus olhos estavam cansado, o tipo de cansaço que não vinha da falta de sono, mas de anos de sobrevivência silenciosa e exaustiva. Ele parecia. Ela olhou, diretamente, nos olhos. Não sou um mendigo, disse ele. Não foi um protesto. Não era raiva. Era uma ferida. As palavras saíram baixas e tensas, afiadas. Com algo cru. Evelyn Hart não vacilou. Ela olhou para ele, não com pena, não com condescendência, mas com calma e algo mais profundo. Reconhecimento. Eu sei, ela disse gentilmente. Nunca pensei que você fosse. Jack desviou o olhar por um segundo, tentando acalmar a respiração. Ele não estava acostumado com isso. Fosse o que fosse, a gentileza o deixava nervoso. Ela sempre vinha com condições. Ele tinha aprendido que, da maneira mais difícil. Mas então Evelyn falou novamente, com a voz mais suave do que antes. Quando eu era bebê, ela disse, havia dias em que eu também ficava sem fraldas. Eu lembro do frio, do cheiro. Lembro-me do jeito que as pessoas olhavam para minha mãe quando ela pediu ajuda. Ela fez uma pausa. Então, não estou ajudando por pena. Eu só sei que sentimento. Isso o deteve. Seus olhos voltaram para os dela, a dureza dando lugar a um lampejo de surpresa. Por um momento, ele não disse nada. Emma deu uma risadinha atrás dele, distraída com o brinquedo de girafa saindo da bolsa. Seus dedos minúsculos se esticaram. Para isso, e Jack virou-se ligeiramente para firmar a carroça. Ele olhou para Evelyn. A luta nele havia suavizado. Só um pouquinho. Ele deu a ela um pequeno aceno, quase imperceptível. Não se render. Não derrota, apenas respeito. Obrigado, ele murmurou. Ela sorriu para. Então ele. Não largo. Não chamativo. Apenas o suficiente para dizer, de nada. Ele virou o carrinho e caminhou em direção à saída. As portas automáticas se abriram com um silêncio silencioso, deixando entrar o ar fresco de início da noite. Jack empurrou Emma lentamente em direção ao estacionamento, ainda pensando sobre ela, sobre esta mulher de cabelos dourados e olhos firmes que não só o ajudou, mas o compreendeu. Na beira do estacionamento, ele parou ao lado de uma fileira de lixeiras de liquidação perto da saída. Ele enfiou a mão na sacola de compra e tirou um item. A bolsa de lanche vermelha brilhante. Evelyn pediu ao caixa para adicionar, de última hora. Era morango e banana. Sabor, provavelmente orgânico, provavelmente caro. Jack olhou para ele em seu mão por alguns segundos. Então, gentilmente, ele voltou para dentro e a colocou cuidadosamente na prateleira, de impulso perto do caixa. Ele guardou as fraldas, os lenços umedecidos, a girafa porque Emma já adorava.
Mas o lanche? Isso era mais do que precisavam. E Jack tinha uma regra: pegue apenas o que não puder devolver. Lá fora, ele prendeu Emma no banco de uma velha caminhonete amassada, que já tinha visto dias melhores. O interior cheirava levemente a óleo de motor e couro gasto. Ela estava cantarolando agora, balbuciando sons sem sentido. A girafa de brinquedo agarrou-se firmemente ao seu colo. Jack ficou atrás do volante e ficou sentado ali por um longo momento. Ele não esperava que ninguém o ajudasse esta noite. Ele certamente tinha. Não a esperava. Ele olhou pelo espelho retrovisor. Emma sorriu para si mesma. Reflexão. Então acenou com a girafa no ar como um troféu. Jack soltou um suspiro que ele estava segurando o dia todo. Ele não sabia o nome dela. Ela não o havia oferecido, e ele tinha. Não perguntou, mas seu rosto permaneceu com ele. Calmo, gentil, familiar de uma forma que ele poderia. Não exatamente no lugar. Ele girou a chave, na ignição. O motor tossiu uma vez e depois ligou. Quando ele saiu do estacionamento, ele sussurrou para si mesmo alto o suficiente para Emma não ouvir. Eu não sou um mendigo. E de alguma forma, esta noite, pela primeira vez em muito tempo, ele acreditava nisso. A vista do 32º andar da sede da Hart Baby se estendia pelo horizonte. Vidro e o aço brilhava ao sol da manhã, refletindo uma cidade que Evelyn Hart ia ajudar a moldar. Mas seu escritório estava silencioso. Muito quieto. Ela ficou parada na janela, os dedos girando um pequeno medalhão de prata gasto. Oh, a corrente estava desgastada, o metal embotado. Ela a segurou, assim 1000 vezes. Por hábito, por dor. Ela abriu a trava. Lá dentro, gravado em letras trêmulas: J. Carter. Uma batida quebrou o silêncio. Entre, disse ela sem se virar. Margaret, sua assistente, de longa data, entrou com uma pilha de papéis. Relatórios do conselho para Midtown, disse ela. Então fez uma pausa. Você está segurando aquele medalhão de novo. Evelyn deu um sorriso fraco. Eu. Sempre faz isso. Só quando você está pensando no fogo. Evelyn deixou o silêncio se estender antes de responder. Eu sonhei com isso de novo ontem à noite, disse ela, ainda olhando para a cidade. Eu tinha 7 anos. O orfanato estava caindo aos pedaços. Disseram que foi um acidente. Eu nunca acreditei. A maioria das crianças conseguiu escapar. Eu não. Margaret sentou-se em silêncio, ouvindo. Eu estava lá em cima. Fumaça. Por todo lado. Rastejei para debaixo da cama. Não conseguia respirar. Pensei que tinha acabado. Então alguém chutou a porta. Ela se virou da janela segurando o medalhão entre os dedos. Era um menino, uns 10 anos, com a jaqueta suja. Ele jogou em mim, me pegou no colo e disse, eu te peguei. Você está segura agora. Então ele me carregou para fora. Evelyn fez uma pausa. Nunca o encontraram. Sem nome, sem ficha. Os bombeiros imaginaram que ele olhou fixamente para o recibo enquanto o caixa o entregava à mulher atrás dele. Ele não se moveu. Sua mão apertou em torno a sacola de compras que ela tinha acabado de pagar. Fraldas, lenços umedecidos, algumas bolsas de frutas. Até um pequeno brinquedo de pelúcia para Emma. Ele podia sentir o peso de cada item. Não apenas na bolsa, mas em seu peito. Ele se virou para ela, lentamente. Seus olhos estavam cansado, o tipo de cansaço que não vinha da falta de sono, mas de anos de sobrevivência silenciosa e exaustiva. Ele parecia. Ela olhou, diretamente, nos olhos. Não sou um mendigo, disse ele. Não foi um protesto. Não era raiva. Era uma ferida. As palavras saíram baixas e tensas, afiadas. Com algo cru. Evelyn Hart não vacilou. Ela olhou para ele, não com pena, não com condescendência, mas com calma e algo mais profundo. Reconhecimento. Eu sei. Ela disse gentilmente. Nunca pensei que você fosse. Jack desviou o olhar por um segundo, tentando acalmar a respiração. Ele não estava acostumado com isso. Fosse o que fosse, a gentileza o deixava nervoso. Ela sempre vinha com condições. Ele tinha aprendido que
da maneira mais difícil. Mas então Evelyn falou novamente, com a voz mais suave do que antes. Quando eu era bebê, ela disse, havia dias em que eu também ficava sem fraldas. Eu lembro do frio, do cheiro. Lembro-me do jeito que as pessoas olhavam para minha mãe quando ela pediu ajuda. Ela fez uma pausa. Então, não estou ajudando por pena. Eu só sei que sentimento. Isso o deteve. Seus olhos voltaram para os dela, a dureza dando lugar a um lampejo de surpresa. Por um momento, ele não disse nada. Emma deu uma risadinha atrás dele, distraída com o brinquedo de girafa saindo da bolsa. Seus dedos minúsculos se esticaram. Para isso, e Jack virou-se ligeiramente para firmar a carroça. Ele olhou para Evelyn. A luta nele havia suavizado. Só um pouquinho. Ele deu a ela um pequeno aceno, quase imperceptível. Não se render. Não derrota, apenas respeito. Obrigado, ele murmurou. Ela sorriu para. Então ele. Não largo. Não chamativo. Apenas o suficiente para dizer, de nada. Ele virou o carrinho e caminhou em direção à saída. As portas automáticas se abriram com um silêncio silencioso, deixando entrar o ar fresco de início da noite. Jack empurrou Emma lentamente em direção ao estacionamento, ainda pensando sobre ela, sobre esta mulher de cabelos dourados e olhos firmes que não só o ajudou, mas o compreendeu. Na beira do estacionamento, ele parou ao lado de uma fileira de lixeiras de liquidação perto da saída. Ele enfiou a mão na sacola de compra e tirou um item. A bolsa de lanche vermelha brilhante. Evelyn pediu ao caixa para adicionar, de última hora. Era morango e banana. Sabor, provavelmente orgânico, provavelmente caro. Jack olhou para ele em seu mão por alguns segundos. Então, gentilmente, ele voltou para dentro e a colocou cuidadosamente na prateleira, de impulso perto do caixa. Ele guardou as fraldas, os lenços umedecidos, a girafa porque Emma já adorava. Mas o lanche? Isso era mais do que precisavam. E Jack tinha uma regra: pegue apenas o que não puder devolver. Lá fora, ele prendeu Emma no banco de uma velha caminhonete amassada, que já tinha visto dias melhores. O interior cheirava levemente a óleo de motor e couro gasto. Ela estava cantarolando agora, balbuciando sons sem sentido. A girafa de brinquedo agarrou-se firmemente ao seu colo. Jack ficou atrás do volante e ficou sentado ali por um longo momento. Ele não esperava que ninguém o ajudasse esta noite. Ele certamente tinha. Não a esperava. Ele olhou pelo espelho retrovisor. Emma sorriu para si mesma. Reflexão. Então acenou com a girafa no ar como um troféu. Jack soltou um suspiro que ele estava segurando o dia todo. Ele não sabia o nome dela. Ela não o havia oferecido, e ele tinha. Não perguntou, mas seu rosto permaneceu com ele. Calmo, gentil, familiar de uma forma que ele poderia. Não exatamente no lugar. Ele girou a chave, na ignição. O motor tossiu uma vez e depois ligou. Quando ele saiu do estacionamento, ele sussurrou para si mesmo alto o suficiente para Emma não ouvir. Eu não sou um mendigo. E de alguma forma, esta noite, pela primeira vez em muito tempo, ele acreditava nisso. A vista do 32º andar da sede da Hart Baby se estendia pelo horizonte. Vidro e o aço brilhava ao sol da manhã, refletindo uma cidade que Evelyn Hart ia ajudar a moldar. Mas seu escritório estava silencioso. Muito quieto. Ela ficou parada na janela, os dedos girando um pequeno medalhão de prata gasto. Oh, a corrente estava desgastada, o metal embotado. Ela a segurou, assim 1000 vezes. Por hábito, por dor. Ela abriu a trava. Lá dentro, gravado em letras trêmulas. J. Carter. Uma batida quebrou o silêncio. Entre, disse ela sem se virar. Margaret, sua assistente, de longa data, entrou com uma pilha de papéis. Relatórios do conselho para Midtown, disse ela. Então fez uma pausa. Você está segurando aquele medalhão de novo. Evelyn deu um sorriso fraco. Eu sempre faz isso. Só quando você está pensando no fogo. Evelyn deixou o silêncio se estender antes de responder. Eu
Sonhei com isso de novo ontem à noite, disse ela, ainda olhando para a cidade. Eu tinha 7 anos. O orfanato estava caindo aos pedaços. Disseram que foi um acidente. Eu nunca acreditei. A maioria das crianças conseguiu escapar. Eu não. Margaret sentou-se em silêncio, ouvindo. Eu estava lá em cima. Fumaça. Por todo lado. Rastejei para debaixo da cama. Não conseguia respirar. Pensei que tinha acabado. Então alguém chutou a porta. Ela se virou da janela segurando o medalhão entre os dedos. Era um menino, uns 10 anos, com a jaqueta suja. Ele jogou em mim, me pegou no colo e disse, eu te peguei. Você está segura agora. Então ele me carregou para fora. Evelyn fez uma pausa. Nunca o encontraram. Sem nome, sem ficha. Os bombeiros imaginaram que ele era um menino de rua. Tudo o que eu tinha era isso. Ela ergueu o medalhão, que devia ter caído do pescoço dele quando ele me carregou. Margaret assentiu. Você tem me procurado desde então. Não abertamente, mas no meu coração. Acho que nunca parei. Naquela tarde, Evelyn visitou Hope End Hands, uma sem fins lucrativos apoiada pela EART. Oferecia suprimentos e apoio para solteiros. Pais. Ela vinha com frequência, discretamente, sem pressão. Ao passar pelo balcão de distribuição, ela parou. Um homem estava ali, com uma criança no colo, assinando uma prancheta. Graxa. Manchava sua calça jeans. Suas botas estavam gastas, sua postura era firme. A garota em seu quadril riu e bateu palmas. O coração de Evelyn disparou. O bebê do supermercado. O homem se virou. Era ele. Eles se olharam, a familiaridade passou. Entre eles, Evelyn se aproximou. Eu não esperava te ver de novo. Jack assentiu. Eu também não. Mas obrigada. A Emma está melhor. Ela é linda. Evelyn disse, sorrindo. Estamos aqui só pelas fraldas. Disseram que reabastecem às quintas-feiras. Eu sei, disse ela. Eu financio isso. Lugar. Jack pareceu surpreso. Então assentiu. Ela hesitou. Você ainda trabalha com carros? Jack inclinou a cabeça. Sim. Faço bicos quando posso. Principalmente trabalho, a dinheiro. Nós temos vans no coração, querida, ela disse. Sempre quebrando. Se você estiver interessado, posso fechar um contrato. Horário flexível, salário justo. Os olhos de Jack se estreitaram ligeiramente. Por quê? Estou falida. Não, ela disse suavemente. Porque você é capaz e honesto e eu acho. Você merece uma pausa. Ele sustentou o olhar dela e então a transferiu para o outro braço. Eu vou. Pense nisso. É tudo que peço. Jack se virou e saiu. Evelyn permaneceu. Onde ela estava, seu pulso mais alto do que deveria. Ela não tinha perguntado seu nome completo. Ainda não. Mas algo sobre ele, sua voz, sua presença, permaneceram com ela como fumaça. Ela olhou para baixo. O medalhão, ainda quente em sua mão. Jay Carter, ela sussurrou. E parou. Pela primeira vez em anos, ela se perguntou se o garoto do incêndio tinha acabado de voltar. A garagem atrás do armazém principal da Heart Baby não era nada sofisticada. Apenas um amplo espaço manchado de óleo com luzes piscantes. Luzes, caixas de ferramentas danificadas e vans de entrega em vários estágios de decadência. Mas para Jack Carter, parecia um propósito. Pela primeira vez em muito tempo. Enquanto isso, ele tinha uma rotina. Ele chegava cedo todas as manhãs. Emma, aninhada em um porta-bebês de segunda mão em seu peito. Ela dormia profundamente contra ele enquanto ele trabalhava, acalmada pelo ritmo de chaves e catracas. Jack fez o melhor que pôde com peças limitadas. Ele rastreou cada parafuso, cada cinto, cada conserto. Ele nunca batia em suas horas, nunca mentia sobre reparos. Quando uma parte ainda era utilizável, ele dizia isso. As pessoas notavam, especialmente Evelyn. Numa quinta-feira, ela entrou na garagem sem avisar. O cheiro de o óleo do motor a atingiu instantaneamente, mas ela sorriu apesar disso. Seus saltos estalaram suavemente no concreto,
enquanto ela se aproximava. A extremidade mais distante da baía. Jack estava agachado ao lado de uma van, com as mangas arregaçadas, graxa em seus braços. Emma sentou-se perto, na cavidade de um pneu velho, rindo, acenando com um pedaço de linha de freio como se fosse uma varinha mágica. Isso é seguro? Evelyn perguntou, sorrindo. Jack olhou para cima, surpreso. Sem fluido. Ela está bem. Só. Ele fez uma pausa, testando seu trem de pouso lunar. Evelyn se aproximou. Emma estava cercado por controles improvisados, duas pequenas rodas na frente como um coquite, tubulação para uma trompa de mentira. Ela disse que queria ir à lua, acrescentou Jack. Este é o módulo de treinamento dela. Evelyn riu, genuíno e desprevenido. Jack sentiu algo se mexer. Tinha sido um longo tempo que ele não ouvia uma risada assim. Suave, honesta, vinda de alguém que falava sério. Azel Hewitt, ela disse, mais feliz agora do que nunca. Mais feliz simplesmente por ser rico, disse Evelyn, olhando para eu tento, respondeu Jack. Uma semana depois, Evelyn voltou. Desta vez não houve risos. Jack estava andando de um lado para o outro do lado de fora da garagem. Emma mancava em seus braços. Suas bochechas estavam coradas, a testa úmida. Ela está queimando, disse ele em pânico. Ia levá-la à clínica, mas minha caminhonete não pega. Sem hesitação, Evelyn destrancou o carro. Entre. Jack entrou sem discussão. A viagem foi tranquila, exceto pelos gemidos ocasionais de Emma. Evelyn dirigiu. Rápido, mas cuidadoso. Jack sentou-se rigidamente, com as mãos cerradas. Na clínica, Evelyn cuidou da papelada. Jack nunca saiu do lado de Emma. Uma simples febre, o médico disse. Nada sério, mas o suficiente para abalar qualquer pai. Lá fora, em um banco, eles esperaram pela receita. Jack pigarreou. Obrigado. Sua voz era baixa, quase rachado. Não foi um agradecimento casual. Veio de algum lugar mais profundo. Evelyn não sorriu desta vez. Ela apenas assentiu. De nada. Emma se apoiou. O peito de Jack, os olhos já quase fechados. Você é um bom pai, Evelyn, disse suavemente. Jack olhou para baixo. Estou tentando. É tudo o que preciso. Não. Nas semanas seguintes, Evelyn começou a visitar a oficina com mais frequência. Ela sempre tinha um motivo. Peças novas, atualizadas. Cronogramas de entrega, mas ela demorou mais do que o necessário. Jack começou a guardar os melhores momentos de Emma para compartilhar com ela. Como ela dançava ao som do compressor de ar ou sua obsessão por toalhas de papel. E Evelyn se viu. Rindo mais, sorrindo mais, voltando. Algo estava crescendo. Não. Romance. Ainda não. Mas algo caloroso. Algo real. Jack, que uma vez manteve-o mundo à distância, agora ouvia seus passos. Evelyn, que havia confiado. Ninguém além dela, começou a esperar pelo momento em que ele olhou para cima e disse, bom dia. Naquele espaço com cheiro de graxa. Entre motores e risadas. Entre dias de doença e agradecimentos suaves. Uma amizade. Começaram. Não porque estivessem quebrados, mas porque aos olhos um do outro eles. Finalmente me senti visto. Tudo começou com uma foto, um instantâneo granulado tirado em o telefone de alguém, postado nas redes sociais com uma legenda que era mais veneno do que elogio. Mostrava Evelyn Hart, elegante, composta, perfeitamente vestida, ajoelhada, ao lado de uma caminhonete enferrujada, segurando uma menina embrulhada em um lenço rosa, desbotado. Cobertor. O momento tinha sido inocente, privado. Um segundo fugaz fora do centro familiar quando Jack estava mexendo nas correias do assento do carro e Evelyn pegou. Emma a abraçou com naturalidade. Ela sorriu para a menininha. Emma riu. Alguém tirou a foto. Pela manhã, a imagem estava em todos os lugares. CEO bilionário embala o bebê do pobre. É compaixão real ou uma golpe de relações públicas? Mulher rica, bebê pobre. Evelyn Hart está bancando a salvadora da câmeras.
CEO usa pai solteiro em dificuldades para reformular a imagem de humanidade em sua empresa. As opções eram gritadas nas manchetes. As opiniões choviam. Alguns a elogiavam. A maioria não o fez. Programas de entrevistas especularam. Trolls da internet a destruiu. Até os investidores começaram a fazer perguntas. Evelyn leu tudo em silêncio. Ela estava sentada em sua mesa no escritório do arranha-céu, percorrendo um feed interminável de comentários. Seu rosto ilegível. O telefone dela vibrava a cada 30 segundos. Margaret tentando falar. Repórteres pedindo declarações. Gestores de crise oferecendo informações falsas. Ela respondeu. Nenhum deles. Em vez disso, ela fechou o laptop, levantou-se e caminhou até a janela. Seu reflexo no vidro a encarava, polido, bem-sucedido, equilibrado. Mas por dentro, ela se sentia como a menina do orfanato novamente, invisível e sozinha. Isso, naquela tarde, Jack estava sob o capô de uma van quando seu telefone vibrou na bancada. Ele limpou as mãos em um pano e olhou para a tela. Um alerta de notícias. Ele abriu o artigo, depois outro, e outra. As palavras soaram como socos. O nome de Evelyn estampado nas manchetes. A foto da Emma online para o mundo ver. Ele ficou paralisado. A fúria fervilhava no peito. Não porque usaram sua imagem, mas porque a transformaram em uma vilã. Sem pensar, ele largou a chave inglesa, limpou as mãos e foi direto para o prédio principal. A recepcionista da Hart, Babiabe, hesitou quando Jack entrou furioso no saguão. Ele não tinha hora marcada. Ele não precisava de uma. Preciso ver. Evelyn, disse ele. Agora. Sua voz não deixou espaço para discussão. 2 minutos depois, as portas do elevador se abriram para o andar executivo. Evelyn olhou para cima enquanto Jack caminhava. Dentro. Ela não esperava ninguém. A besta de todos ele. Seus olhos estavam cansados. A maquiagem estava levemente borrada nos cantos, como se ela tivesse enxugado algumas lágrimas e fingido que não. Jack deu um passo para dentro, fechando a porta atrás de si. Você não precisa encarar isso sozinha, disse ele sem rodeios. Ela piscou. Está tudo bem. Não, não está, ele retrucou, mas se conteve. Eles estão arrastando seu nome através da lama, usando-me. Usando Emma. Evelyn voltou seu olhar. Embora. Vai passar. Jack balançou a cabeça. Isso não significa que você tem que deixar. Isso. O silêncio se estendeu entre ele. Então Evelyn exalou lenta e trêmula. Eu estou. Não estou chorando por causa das manchetes. Ela sussurrou, com a voz trêmula pela primeira vez. Jack se aproximou. Ela continuou, com os olhos fixos no chão. Estou chorando porque pela primeira vez alguém falou por mim. Você falou. Ele não disse nada. Evelyn olhou para cima. Seus olhos brilhou. Quando eu era criança, disse ela, eu costumava sonhar que alguém ficaram entre mim e o mundo apenas uma vez. Não porque tinham que ficar, mas porque eles queriam. Jack engoliu em seco. Você acabou de fazer isso. Ela terminou. Sua voz embargada. E assim, de repente, as paredes que ela havia construído ao seu redor começou a desmoronar. Jack assentiu, lentamente. Eu não fiz nada de especial. Você mostrou. Para cima, ela disse. Isso é mais do que a maioria já fez. Por um momento, eles apenas ficaram parados. Ali, 2 pessoas que se acostumaram a carregar o próprio peso, finalmente perceberam que não precisavam. Não. Sempre. Do lado de fora da janela, a cidade fervilhava de barulho e opiniões, e agitação constante de escândalos, mas naquele escritório, era silencioso, real e pela primeira vez em muito tempo, Evelyn Hart se permitiu sentir segura. Um envelope chegou pelo correio da manhã, entre uma conta de serviço público vencida e um folheto de pneus com desconto. Jack quase o jogou fora, mas o logotipo no canto superior chamou sua atenção. Coração. Ele o abriu com o polegar calejado, a testa franzida. Dentro havia um
Carta formal impressa em papel creme grosso. Era direta e profissional. Assinado com tinta azul. Gostaríamos de lhe oferecer a vaga de gerente de operações logísticas. Benefícios em tempo integral. Incluído. Data de início flexível. Jack sentou-se no sofá, a carta, descansando em seu colo como algo pesado demais para levantar novamente. Ele olhou para ele por um longo tempo. Gerente de logística, não um mecânico, não um trabalhador temporário consertando vans entre as trocas de fraldas. Um gerente, um líder. Ele olhou para Emma do outro lado da sala, encolhida no chão com sua girafa de brinquedo e um cobertor que ainda cheirava levemente ao perfume de Evelyn. Ele queria dizer sim, mas as velhas vozes. Entrou sorrateiramente. Você não é qualificado. Você não é esse cara. Eles vão descobrir quem você realmente é. Ele dobrou a carta e a colocou de volta no envelope. Naquela noite, ele ficou até tarde. Na garagem, apagou as luzes, trancou, dirigiu para casa devagar, para-brisa. Limpadores de para-brisas estalando para frente e para trás em uma garoa leve. O céu tinha virado um cinza implacável. A chuva caía em lençóis espalhados, encharcando a calçada rachada. O capacho desbotado em frente ao seu pequeno apartamento. Ele estava alimentando Emma quando ouviram a batida. Não alta, apenas firme. Ele abriu a porta e a viu parada ali. Evelyn. Seus cachos loiros estavam úmidos da chuva, seu casaco grudado em seus ombros. Em seus braços estava um cobertor grosso dobrado, um azul marinho profundo. Azul forrado com lã branca macia. Ela o estendeu. Para Emma, disse ela. Jack afastou-se sem dizer nada e deixou-a entrar. O apartamento era modesto e limpo. Uma lâmpada no canto brilhava suavemente, lançando uma luz quente por toda a sala. Evelyn se abaixou e gentilmente cobriu o cobertor sobre Emma, que imediatamente o pegou e sorriu. Jack estava parado perto do balcão da cozinha, sem saber o que dizer. Recebi sua carta, disse ele finalmente. Imaginei que sim. Você não precisava vir. Eu sei, disse ela. Ele hesitou e acrescentou. Eu sou. Não tenho certeza se consigo fazer esse trabalho. Evelyn olhou para ele por um longo momento. Então ela caminhou lentamente, com cuidado, como alguém se aproximando de um animal ferido. Ela estendeu a mão para ele. Jack, ela disse, silenciosamente. Não se afaste de alguém que acredita em você. Sua garganta. Apertado. Eu cometi erros, ele disse. Eu também. Abandonei a faculdade. Nunca terminei nada que comecei. Você criou um filho sozinho. Você conserta o que está quebrado. Você aparece, isso conta mais. Jack piscou forte, lutando contra ardência nos olhos. Não estou acostumado com isso, disse ele. Alguém vendo mais do que o que está na superfície. Eu vejo você, disse Evelyn. Ela apertou a mão dele. Algo se abriu dentro dele. Ele abaixou a cabeça e deixou as lágrimas caírem. Silenciosos, inabaláveis, como se estivessem esperando há anos. Evelyn deu um passo para frente e envolveu os braços em volta dele, firmes e firmes. Ela não o soltou. Ele também não. Pela primeira vez em muito tempo, Jack Carter deixou alguém segurar o peso com ele. E quando a chuva finalmente parou, e Evelyn se virou para ir embora, e ele disse duas palavras que mudaram tudo. Estou dentro. A cidade brilhava lá embaixo como um mar de vidro e luz, mas Evelyn Hart não estava olhando para ela. Ela estava sentada sozinha no terraço da sede da Yartbab, o vento agitando os fios soltos de seus cachos. Seu casaco pendurado, esquecido atrás da cadeira. Em sua mão estava um pequeno medalhão de prata, gasto, arranhado, opaco pelo tempo. Ela o abriu delicadamente. Lá dentro, gravado em tênue, cartas desajeitadas, J. Carter. Ela o carregou por mais de 20 anos. A memória não era mais um borrão. O fogo, a fumaça, a voz do menino. Ela tinha passado sua vida se perguntando se ela algum dia o encontraria, se ela algum dia diria obrigada. Naquela noite, ela enviou a Jack uma mensagem.
Você pode me encontrar no terraço amanhã de manhã. Preciso perguntar uma coisa. Sua resposta veio rápida. Claro, estarei lá. Na manhã seguinte, Jack subiu ao telhado logo depois. Nascer do sol. Um frio pairava no ar. Sua jaqueta estava fechada até a metade, a graxa ainda, levemente borrado nas mangas. Evelyn já estava lá, com os braços cruzados frouxamente. Ela olhou para ele por um longo momento e então falou: Jack, qual é o seu nome completo? Ele piscou. Jack Carter. Ela enfiou a mão no bolso e tirou o medalhão, segurando-o na palma da mão aberta. Isso parece familiar. Jack deu um passo mais perto. No momento em que o viu, sua expressão mudou. Ele o pegou. Cuidadosamente, abriu-o. Não vejo isso há mais de 20 anos, murmurou ele. Isto era meu. Minha mãe me deu quando eu era pequeno. Ele olhou para cima, confuso. Onde você conseguiu isso? A voz da Evelyn era suave. Houve um incêndio no meu orfanato. Fiquei preso lá em cima. Não conseguia respirar. Pensei que ia morrer. Os olhos de Jack se arregalaram. Eu me lembro daquele incêndio, disse ele lentamente. Eu morava perto. Vi a fumaça. Corri até lá. Alguém disse que ainda havia uma garota lá dentro. Ele parou. Você? Evelyn assentiu, os olhos brilhando. Você chutou a porta. Você era apenas um menino. Você jogou sua jaqueta sobre mim e disse, Jack sussurrou. Eu consegui. Você está seguro agora. Ela prendeu a respiração. Você era ele. Eu nunca soube quem você era. Jack disse ainda atordoado. Só que você estava com medo e eu tive que te tirar daqui. E Evelyn apontou para o medalhão que ainda estava na minha mão quando me carregaram para fora. Jack enfiou a mão na carteira e tirou um pedaço de papel dobrado e amarelado. Ele entregou a ela. Ela abriu. Isto. Uma lista de evacuação rabiscada na parte inferior pela caligrafia de uma criança. Loira. Menina. Quarto 14. Guardado. Guardei isso desde então, disse Jack. Sempre me perguntei, o que aconteceu com você? Evelyn não conseguia falar. Sua garganta estava apertada de emoção. Ela se aproximou e gentilmente encostou a cabeça no ombro dele. Jack congelou por um momento, então lentamente pegou a mão dela na sua. Eles ficaram ali, juntos, envoltos em silêncio, cercados pelo vento e pelo céu. Abaixo deles, a cidade. Continuou andando. Mas lá no telhado, o tempo parou. Você salvou minha vida. Evelyn sussurrou. E você devolveu o meu, respondeu Jack. Ela deu um leve sorriso. Talvez tenhamos pertencido um ao outro o tempo todo. Só não sabíamos como encontrar o caminho de volta. Jack não respondeu. Ele apenas segurou sua mão com mais força. E quando o sol da manhã surgiu no horizonte, algo perdido há muito tempo foi finalmente encontrado. Um ano depois, a garagem estava desapareceu, substituído por um escritório com paredes de vidro no terceiro andar do Earth Babbies. Ala de operações. Mas Jack ainda aparecia cedo todas as manhãs. Café em uma mão, caixa de ferramentas na outra, só por precaução. Seu novo título, diretor de logística e alcance comunitário. Mas a maioria das pessoas ainda o chamava apenas de Jack. No ano passado, a vida mudou. Ele passou de dormir em um lugar desgastado, sofá para ajudar a construir programas que mudaram vidas. Seu projeto de maior orgulho, oficina, nos fundos da sede da Earth Babbies, onde antes ficavam as docas de carga, agora ficava um espaço que ele tinha. Ajudou a projetar. Segunda chance, um programa de habilidades para pais solteiros. Gratuito, treinamento mecânico, creche no local, refeições quentes, auxílio para colocação profissional. Tudo, coisas que ele antes precisava agora, eram oferecidas gratuitamente a outros. Evelyn havia confiado nele. Desde o primeiro dia. Você sabe como deve ser, ela lhe disse. Construa do seu jeito. E assim ele fez. 2 vezes por semana, Jack ensinava jovens mães e pais a consertar carros. Seguram uma chave inglesa e acreditam em si mesmos. Chegaram incertos.
Saíram com as mãos manchadas de óleo e levantaram queixos. Ele se viu em cada um deles. Naquela manhã, Evelyn estava com Emma na calçada da pré-escola. A menina, agora também, estava mais alta, mais tagarela e ainda inseparável de sua girafa de pelúcia. Jack se aproximou no momento em que Evelyn beijou a testa de Emma. Pronta? Perguntou ele. Evelyn sorriu e pegou seu mão. Sempre. Eles voltaram para o carro. Sem pressa, sem estresse, apenas firmeza. Amor. Naquela tarde, Evelyn estava atrás de um pódio no novo Heart Baby. Ala comunitária. Pouca imprensa, poucos funcionários. Câmeras clicavam suavemente. Hoje é mais do que o lançamento de uma instituição de caridade. Ela começou. É uma promessa que nenhum pai deveria se sentir sozinha e nenhuma criança deveria ficar sem. Ela se virou ligeiramente, gesticulando, em direção a Jack. Tenho orgulho de apresentar o novo CEO da Second Chance Foundation. Ela disse. Um homem que sabe o que significa cair e se levantar novamente. Jack Carter. Os aplausos aumentaram suavemente. Jack deu um passo à frente. Sem gravata, apenas uma camisa impecável e força silenciosa. Ele olhou para a multidão e começou. Eu costumava pensar. Sobreviver já era o suficiente, ele disse. Apenas sobreviver ao dia. Mas alguém me mostrou que a vida é mais do que isso. É sobre ser visto. Sobre ter alguém acreditando em você quando você não. Acredita em si mesmo. Ele olhou para Evelyn. Ela não me salvou. Ela ficou ao meu lado. É assim que funcionam as segundas chances. Sobre ficar ao lado de alguém até que ele consiga ficar em pé sozinho. Os aplausos desta vez vieram com os olhos marejados. Mais tarde naquela noite, quando as luzes e os discursos terminaram, Jack, Evelyn e Emma sentou-se junto em um banco no parque. O pôr do sol banhava as árvores em ouro. A brisa cheirava a grama cortada. Emma dormia nos braços de Jack, envolta em o mesmo cobertor azul marinho que Evelyn certa vez lhes trouxera em uma noite de tempestade. Evelyn apoiou a cabeça no ombro de Jack, uma mão nas costas de Emma. Outro se enrolou no dele. Eles não disseram nada. Eles não precisavam. Isso era. Não era um conto de fadas, nem um final perfeito. Era algo melhor. Era real. Um pai que quase desistiu. Uma mulher que nunca parou de procurar. Uma menina que os uniu. E uma segunda chance que os uniu. Se isso, a história te emocionou, te lembrou da força silenciosa da gentileza e das segundas chances. Não deixe que seja a última. Assine Soul Stirring Stories para mais contos verdadeiros que curam. Inspirar e permanecer com você muito depois que a tela desaparecer. Porque em algum lugar lá fora, ali, alguém como Jack, Evelyn ou a pequena Emma ainda está esperando por esperança, por amor, por um momento que muda tudo. Vamos continuar compartilhando histórias que importam. Histórias que mexem com a alma. Histórias que nos aproximam.